mais razoável, né? Ou seja, a corrente que foi ao longo, né, através da área definida cuja normal é a direção do vetor ΔS, né, tem a ver com o produto escalar do vetor velocidade dos portadores com esse vetor área diferencial. Se, por exemplo, né, aqui está a área, né, você tem aqui a área, se os portadores fluem nessa direção, certo? Então, ΔI igual a zero, né? Certo? É nada mais razoável, né? Então tem a ver com o ângulo, né, entre o vetor velocidade e o vetor área diferencial, né? Depende desse ângulo aí. Tanto menor o efeito quanto maior o ângulo, né? Muito bem. Muito bem. Essa hipótese simplificadora de todos os portadores com a mesma velocidade não é real, né? Nós sabemos que num sólido, né, um sólido você tem a rede cristalina, né, cargas positivas e negativas e assim por diante. Tem portadores móveis, né? Então nós temos situações complexas. Então uma partícula carregada, se isso aqui é a carga positiva, né, aqui é a carga negativa, tá? Se você tem uma rede aí iônica, digamos, assim por diante. Olha, se você vem com uma carga negativa injetada nessa região, ela vai ser repelida, né? Repelida dessa carga negativa, repelida dessa e puxada para a carga positiva. Então ela constantemente vai sofrer colisões, né, devido à própria rede, né? É claro que as colisões são mais devido a imperfeições no sólido, certo? E devido a colisões com outros portadores. Mas o que acontece é que o movimento, não é de se esperar que o movimento seja um movimento retilíneo, né, com a mesma velocidade. Então você tem aí colisões. A gente pode imaginar que uma partícula, não pode ser mais simples possível, que a partícula executa um movimento razoavelmente regular, né, num determinado intervalo de tempo, e daí sofre uma colisão, né, e o vetor de velocidade constantemente muda de direção. Então aquela hipótese que nós falamos anteriormente, que todos os portadores têm a mesma velocidade, não é real. Então é mais razoável falarmos que você tenha grupos de portadores, digamos que você tenha M grupos, tá? Tá? Com o késimo grupo tendo propriedades semelhantes, tá? Digamos, caracterizado por portadores cuja densidade desse grupo é NK, né? A carga é a mesma, digamos, certo? Depois a gente vai ver o que acontece se você tem mais de um tipo de carga, certo? E a velocidade dos portadores no mesmo grupo é a mesma, digamos, o K. Por exemplo, um grupo pode ter só um portador, né? Pode ter 2 ou 3 ou 10, certo? Não importa, isso é arbitrário, a gente vai ver as consequências disso aí. Então, muito bem. A questão é, qual é, então, o ΔI, se você tem grupos, né, de portadores com essas propriedades? Ora, basta a gente usar a expressão que a gente derivou anteriormente. Quando nós tínhamos apenas todos os portadores com a mesma velocidade. Então, o késimo grupo contribui, né, com o fluxo ΔK igual a Q, que é a carga dos portadores do grupo, densidade associada ao grupo, o késimo grupo, NK, né, vezes o produto escalar de quem, né, da velocidade dos portadores do grupo com o vetor área diferencial ΔS, né. E a corrente total vai ser simplesmente a soma, né, das correntes, certo? Isso aqui vai dar soma de K igual a 1 até N, tá, de ΔK. É importante observar que a densidade de portadores do material, né, é. Deixa eu apagar aqui um pouquinho aqui em cima. A
densidade de portadores N, né? Simplesmente a soma das densidades, né? O volume, o denominador, que é o volume, é o mesmo, né? E é somando partículas, né? Portadores, e dividindo pelo volume total, né? Então nós temos a expressão que eu obtive aqui embaixo, né? ΔI, vou reescrever aqui, ΔI, igual a Q, né? Soma de K igual a 1 até M, né? De NK do K. Daí você tem aí, você pode escrever assim, né? Isso aqui, produto escalar com ΔS pode sair da soma sem problema nenhum, né? Não depende de K, certo? Ora, o que representa essa soma, né? Observe que se eu quisesse calcular a velocidade média de portadores, né, eu poderia fazer uma média, digamos que isso aqui é a velocidade média, né, dos portadores de material, uma dada temperatura, né. Então eu poderia fazer, deixa eu apagar isso aqui. Eu podia fazer, então, uma média ponderada, né? Simples, certo? Eu simplesmente computaria qual é a fração que cada grupo participa, né, do total. Então, eu faria uma média ponderada, soma, né? Podia fazer esse tipo de média, certo? Média ponderada, ou seja, a fração de participação de cada grupo vezes a velocidade de cada grupo, né? Teria esse parâmetro. Ou seja, isso quer dizer que, como esse, né, ele não depende de K, então N, velocidade média, é igual a soma de K igual a 1 até M de NK K. Né? Então é isso que nós temos. Ou seja, essa soma nada mais é do que o produto de dois parâmetros que são mais ou menos tangíveis. A densidade de portador de material, independentemente de sua velocidade, e a velocidade média, que é algo mais razoável de se medir do que a velocidade individual de grupo de portadores. Então a corrente que passa na área ΔS vai ser agora, mais uma vez estou errando aqui, esse delta aqui é minúsculo, tá certo, pessoal? Você tem um delta minúsculo S. Então delta aí vai ser Q, densidade de portadores, velocidade média, escalar, ΔS. Então essa é a expressão que nós obtemos, né, para a corrente que flui numa área diferencial ΔS, caracterizada pelo vetor área diferencial delta minúsculo S, certo? Esse fator, né, representa, deixa eu apagar isso aqui, observe que você tem aqui fluxo de portadores, né, um vetor do tipo nós temos a grandeza aqui, certo? Do tipo ampere por metro quadrado, ou seja, densidade, né, um tipo de densidade de fluxo de corrente. E essa grandeza dá o nome de densidade de corrente, chamada de J. Esse vetor, né? Densidade de carga Qn vezes a velocidade média de portadores, né? Esse vetor dá o nome de o vetor densidade